Isso, deixa eu só pegar os arquivos aqui. Então, a ideia com a aula de hoje seria a gente continuar explorando um pouquinho aquela estrutura daqueles elementos, né? Então, assim, eu vou até postar para vocês aqui, compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Isso, para a gente dar continuidade. Vocês estão vendo? Cadê? Vocês estão vendo aqui a minha apresentação? Tá, né? Vamos. Tá, eu salvei, eu abri ela aqui em PDF, mas poderia ser em PowerPoint, mais de menos, né? Os arquivos, eles são os mesmos. Beleza. Então, deixa eu só aqui, isso. Na aula passada, o que eu fiz, né? Não sei se vocês lembram. Eu procurei pegar um pouquinho da ISO 45001, naquilo que ela determina, né? Quais são os fatores, pelo menos assim, né? Aquilo que ela nos sinaliza como sendo fatores de sucesso para que a gente possa ter um sistema de gestão, né? Acontendo com aquilo que a própria ISO prega. Nós começamos a falar um pouquinho sobre política, né? Falei para vocês aqui desse elemento 1, né? Qual era a atuação dos nossos gerentes, nossos supervisores, né? Dei N exemplos para vocês, né? Então, assim, pessoal, de novo, tá? Pegando o gancho para que vocês analisem essas questões, para que vocês possam tirar o melhor proveito para vocês usarem no dia a dia, né? Então, é taxativo, é repetitivo e fica até um pé no saco, né? Eu falar novamente isso, mas eu não faço questão, vou falar de novo. Não sei onde vocês vão atuar, numa multi, numa mega, hiper, super blaster empresa, ou numa pequena, média, ou prestando serviço, não sei. A ideia seria que vocês analisassem o que se existe de um sistema que pode ser benchmarking, pode ser um padrão, né? Um sistema de uma empresa que a gente possa entender que seria uma empresa de gestão de classe mundial, né? Para que vocês possam pincelar algumas coisas daqui para utilizar no dia a dia, né? A política mesmo, vocês sabem a importância dela. É tão importante que aqueles processos pelos quais são certificados, pega o exemplo do Soneca, né? A qualidade é certificada lá na Soft. Por conta de quê? Questões estratégicas, exigência de mercado, exigência de cliente. Até então, né, vamos entender assim, só para quem está lá dentro que vai saber responder isso. Mas a questão né, olha, dentre várias questões que a empresa precisa reunir, procedimentar, enfim, dentre várias questões que a empresa precisa ter para que ela possa ter o selo da 9001, ela teve que ter a política de qualidade. Tem lá a política de qualidade. Nós vimos, a Renata falou, o Soneca sabe, né? O Soneca está se familiarizando muito com esses processos, por isso que eu estou pegando muito do pé dele. Eu sei que ele vai pegar o lugar do Douglas lá. Ele é traia, ele está comendo pelo... bichão. Fala nada, Pedro. Deixa... Ó, e aí, o que eu procurei fazer na aula passada? Né? Eu procurei seguir a sequência dessa estrutura, até para que vocês analisassem, né? Primeiro, quais são essas ferramentas que eu posso ter na minha empresa, né? Independente de onde eu for atuar, e como essas ferramentas elas precisam se integrar a todas as outras que nós vamos ter na empresa. Ontem eu passei para vocês, ontem, não sei, né? Então, eu passei para vocês lá, parece com uma inovação, alguma coisa assim, e fiz um comentário, né? Então, quantas inovações que o pessoal não faz no dia a dia, que às vezes o pessoal de segurança não se envolve, o pessoal de engenharia não se envolve, e essas inovações, elas precisam estar integradas aos programas da empresa como um todo, né? Se nós analisarmos lá, e de novo, né? A gente já sabe disso. Se nós analisarmos lá aquela questão da hierarquia, né? Ô Jacques, você está aí? Ô, Jaqueline? Ih, fugiu. Ô, Flávia, você está aí, Flávia? Comendo. Tá comendo, certeza. Ô, meu pai do céu, aí, esse povo foge. Ô, Mirela, você está aí, Mirela? Sim. Quando a gente fala de hierarquia, das medidas de controle, você lembra o que é isso? Não.
Não, você não lembra? Até que nós falamos assim de, nós falamos de EPI, falamos de controles administrativos, nós pensamos em medidas educacionais, né? Nós cansamos de falar, por exemplo, de controles de ordem coletiva, por exemplo, através de práticas de engenharia, né? Nós falamos de vários tipos de controle ao longo de todos os cursos, ao longo de todo o nosso curso. E aí, a ideia seria com que a gente agregasse, por exemplo, assim, o que aquela inovação que o cara fez, ou dentre várias outras, né? O que essas inovações têm a ver com essa exigência das normas de nós seguirmos essas medidas de hierarquia? O que você acha que tem a ver? Ou você acha que não tem a ver em nada, ou você não lembra de nada? Eu não lembro. Você não lembra? Não. Quantas vezes que nós falamos assim, por exemplo, se nós analisássemos ruído, calor, poeira, ou não só esses agentes ocupacionais, né? Mas se nós analisássemos qualquer outro agente de cunho ergonômico, ou um trabalho em altura, enfim, né? O que nós deveríamos seguir? O que a NR9 traz para nós, o que a NR6 traz para nós, a própria legislação previdenciária do INSS bate muito forte em cima disso, né? Que as medidas de ordem coletiva, elas visassem uma sequência óbvia da presença dessas condições de risco, né? A primeira medida que nós deveríamos adotar é algo para que a gente eliminasse o risco em si, não é isso? Por exemplo, assim, vamos trabalhar em altura. Tem uma válvula lá, que toda vez que alguém sobe, tem que pôr uma escada, a pessoa se expõe à altura, né? E se a gente adotasse um varão ou automatizasse essa válvula? Você concorda que é uma medida que nós vamos adotar e que vai eliminar o trabalho em altura? Porque ninguém vai precisar subir nessa válvula mais, não é verdade? Então, olha que interessante. Quando a gente fala de medidas, né, de hierarquia, ou melhor, adotar uma hierarquia para as medidas de controle, quantas inovações que o pessoal pode ter no dia a dia que às vezes a própria segurança não fica sabendo. E até de forma inconsciente, os caras eliminaram uma condição de risco, adotaram um controle para uma atividade qualquer lá que seja, e a gente perdeu a oportunidade de registrar numa ata de CIPA, de ter uma sistemática, uma coisa que eu oriento vocês a terem, é uma ferramenta muito, muito básica, muito simples, mas chama muito atenção, né? Que é aquela ferramenta que a gente tira uma foto do antes e depois da mudança, depois da adequação, tira uma foto depois. E aí você divulga o antes e o depois, né? Então, olha quantas possibilidades da área da segurança está envolvida nisso, né? E às vezes, por uma questão de atuação do técnico, a gente acaba não sendo envolvida, né? Ou, de repente, o pessoal não sabe, né, que isso precisa ser passado para a segurança. Eu vejo isso com todos os olhos, né? Lógico que nós só temos dois, mas eu vejo de duas formas. Eu vejo assim, primeiro, uma vez a mudança sendo implementada, como nós podemos tratar essa mudança, né? Até para que a gente possa estar amarrando elas nos nossos programas, é aquilo que eu estou falando, não é isso? Além disso, uma outra questão de repente, algumas inovações, pode ser que ela seja feita e ela acaba se criando um risco adicional, ou quando ela foi implementada, algumas pessoas que o fizeram por não saber, acabaram não seguindo uma norma, acabaram não seguindo um padrão. Então, é importante com que a gente tenha bem determinado isso na nossa empresa. Então, vamos pegar um gancho daquilo que nós tínhamos falado aqui dessas inspeções, né? Naquilo que eu falei da aula passada, quando eu falei que o elemento 3, né, que é inspeção, e a inspeção nós podemos ter em qualquer empresa, né? Assim, né? Vamos lá, na cabeça nossa, o que pode passar sobre inspeção? Pode passar aquelas inspeções básicas que o técnico vai fazer, né? E de repente vamos citar algumas, né? Inspeção de extintor. Beleza, tranquilo. Eu vou ter um checklist, né? E eu vou ter uma periodicidade, né? De tempo em tempo eu vou inspecionar o meu extintor, vou registrar, tudo bonitinho, tranquilo, né? Só que pensa assim, além do extintor, qual outro equipamento ou qual é a outra finalidade? Enfim, nós teríamos que ter checklist para quê? E além disso, né?
checklist que não fosse só a área da segurança que fizesse. Né? Então, a gente tem procurado pensar um pouquinho fora da caixinha, né? E eu tenho procurado conversar um pouquinho com vocês desde a aula passada, no sentido de nós termos, né, cansamos de falar, né, de nós termos ações que são descentralizadas, né, pegando agora o gancho das inspeções. Então, o que nós tínhamos lá na fábrica? Né, que dependendo do porte da empresa, o nível, ou no radar de vocês, se no radar de vocês verificarem que daqui a algum tempo vocês querem que as inspeções sejam programadas e vocês precisam uma equipe de inspeção e elas precisam ter uma rotina e um checklist, até para que vocês sejam alimentados, né? É importante que vocês tenham isso no radar de vocês. Cansei de falar disso. Né? Uma vez vocês tendo isso no radar, sabendo elencar prioridade, vocês vão chegar num resultado de saber mensurar a partir de quando que vai ser possível adotar essa inspeção planejada. Né? Por que eu estou fazendo essa contextualização? Deixa eu só repetir algumas coisinhas. Né? Lógico, né? Eu não sei se vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio, por isso que eu deixo aberto aí para que vocês falem alguma coisa. Vocês não falam nada, tá quietinho aí? Mas assim, ó, vamos lá. Né? Comecei a atuar. Né? Ou como consultor, ou como técnico, não importa. Tô começando a atuar, né? Dentre várias coisas que a minha empresa precisa ter, que ainda não tem, nós vamos começar a elencar algumas prioridades. Não é isso? Então, eu peço para que vocês tenham uma agenda, agenda física. Né? Everton, eu tenho o hábito de escrever na agenda as atividades minhas que sejam de curto a médio prazo. Né? Então, as atividades diárias e atividades até no máximo de 1, 2 semanas, eu vou marcar na minha agenda. Né? Atividades que sejam mais longínquas, que sejam mais distantes, eu tenho aqui o Outlook, né, para que vá me lembrando e tudo mais. De repente, a gente tem lá um treinamento em novembro para ser feito. Né? Então, não vou folhear todas as folhas da minha agenda, não, eu vou travar o meu calendário, só que aquilo que eu preciso fazer no dia a dia e tudo mais tal, né, eu vou marcando aqui comigo, e eu tenho a minha agenda debaixo do braço, onde eu vou, ela vai junto. Né? O que acontece, por exemplo? Eu peço para que vocês costumem, né, se acostumem e tenham esse hábito de ter agendas. Né? A agenda pode ser digital, pode ser física, eu gosto da física. Essa digital me auxilia aquilo que eu falei, né, para atividades mais longínquas aí, tá? Mas, por exemplo, ó, vocês vão verificando as ações que precisam ser implementadas, é importante que vocês estabeleçam algumas prioridades para as situações. Né? Quantas vezes eu falei para vocês? Né? Então, assim, vocês vão começar a trabalhar numa empresa que às vezes não tem a BDF. Logo na primeira cartada, não vai pensando em determinar com que os chefes façam BDS. Não. Para uma empresa que nunca fez e para pessoas que têm dificuldade, você vai queimar uma cartada. Né? Você vai perder uma peça do seu dominó aí. Então, vai por parte. Primeiro, é o convencimento e é o entendimento da diretoria quanto à importância de se fazer o DDS. Não é verdade? Apresentar uma periodicidade. Para quem não faz DDS, eu entendo que começar a fazer todo dia, de repente, não é algo legal. A gente pode estruturar, de repente, uma vez por semana, já começar a ir pensando para que alguns meses, né, a gente já comece a fazer todos os dias, e quem vai estar conduzindo? Somente eu. Então, a gente tem que ir pensando. Tudo isso a gente tem que ir construindo com o passar do tempo. É a mesma coisa essa inspeção aqui, ó, a inspeção planejada. Então, vocês viram o formato da inspeção que eu mostrei para vocês? Todas as áreas da fábrica eram divididas em sub-áreas, todos os setores eram divididos em sub-áreas. Nós tínhamos ali um cronograma anual, né? E nós tínhamos ali determinado, né, de acordo com o inspetor, a cada mês, aonde que ele ia fazer a inspeção dele ao longo de todo o ano. Tudo isso já estava cronometrado. Né? E ele sabia, com antecedência, a gente refazia o planejamento para o ano seguinte, tudo mais e tal, e ele sabia. Além de tudo, a gente fornecia o checklist, tudo bonitinho. Né? Em que situação que a gente amarrava o elemento 3, que era a inspeção programada, com o elemento 14? Tanto no sentido de definição de escopo de melhorias de engenharia, tá? Tanto na definição de, por exemplo, situações novas
que pudessem ser criadas, tá? Então, vamos lá. O que diz respeito ao controle de engenharia? Só para vocês entenderem. Toda e qualquer grande empresa, a gente falou um pouquinho sobre manutenção, vamos falar mais sobre manutenção e tudo mais, toda e qualquer grande empresa, ela precisa ter o pessoal chama de diretriz de engenharia, tá? Primeiro, quem compõe essa diretriz de engenharia? Eu tenho que ter um responsável, é o coordenador, sempre é o chefe de manutenção, é o engenheiro de projeto, sempre é alguém da área de engenharia, claro, né? É aquilo que nós falamos, né? Então, quando eu falo aqui, quer ver, ó, onde está? Travou? Isso eu trouxe para vocês, aqui, ó, de novo, eu já mostrei isso e faço questão de mostrar novamente. Para o fator de sucesso na nossa gestão, é imprescindível, né, que quem vai coordenar esses processos todos já sejam das áreas correspondentes, né? Se eu penso em ter uma diretriz de engenharia, pessoal, não faz sentido eu colocar um chefe de produção, alguém de almoxerifado, não, já tem que ser alguém que seja da área, né? Até para o envolvimento das áreas correspondentes, né? Até para determinação aí e tomada de decisão. Então, vamos voltar para cá que fica mais fácil de ver. Quando eu falo em controle de engenharia, cadê? Isso aqui, ó. Prioritariamente, eu preciso ter uma diretriz. Nessa diretriz, eu vou determinar, né, quais serão as abordagens nos quais a minha equipe de engenharia ela vai se envolver, né? Por exemplo, assim, ó, a equipe de engenharia, pessoal, vamos lá, né? Então, vamos pensar um pouquinho. A equipe de engenharia, o que ela vai fazer dentre vários processos, né? Ela vai pegar todas as adequações que vão precisar ser feitas, que vai precisar ser definido escopo. Eu mostrei para vocês uma escada marinheiro, que os caras sobem, né, lá na caixa d'água tal, e tudo mais. Para nós cotarmos as empresas que vai fazer aquela adequação, é importante que a gente tenha um escopo. Quem vai definir esse escopo é a engenharia. Escopo, para que vai ser esse escopo? Para adequação daquela escada, né? Isso é adequar algo que já existe, né? Então, assim, o que vai acontecer com as amarrações dessas áreas? Eu preciso mostrar para a minha diretoria que aquela adequação ela surgiu de uma inspeção. Então, né, de repente, a hora que a gente começa a falar de planilha, você vai ter uma planilha monstruosa, ela vai ser gigantesca, né? Dentre várias questões que você vai ter que amarrar nessa planilha, lá, por exemplo, assim, ó, qual é a descrição da não conformidade, qual é o local, qual é a criticidade dessa não conformidade, quem é responsável, não é isso? E uma outra fonte que eu vejo que é imprescindível, não dá para esquecer dela, qual é a origem dessa não conformidade. Quando eu falo origem, da onde surgiu essa não conformidade? Vocês concordam comigo que uma não conformidade, eu vou falar de 3. Vou falar de 3. E aí vocês vejam se vocês conseguem me ajudar com alguma outra. Se vocês falarem 2, já está ótimo. Por exemplo, não conformidade que tenha surgido de uma inspeção programada, ou não conformidade que tenha surgido da renovação ou elaboração do nosso PPRA, né? Ou uma não conformidade que tenha surgido de uma reunião de uma CIPA. Enfim, nós pegarmos essas diferentes origens e colocarmos num acompanhamento único e dentre as prioridades e tudo mais, né? Tem coisas que é aquilo que eu falei. Ninguém vai ter a toque de caixa 60, 70 mil para adequar uma escada daquela que nós vimos, né? Mas, por exemplo, além de PPRA, além de inspeção, além de ata de CIPA, né? Quais são ou quais podem ser, né, as outras origens de não conformidade? O que vocês acham? Certificação? Isso, uma auditoria de certificação. Naqueles protocolos mesmos que eu mostrei para vocês, que na verdade eu mandei para vocês, né? O que acontecia, por exemplo, vamos lá aqui, deixa eu pegar um item aqui, cadê? Já que vocês estão vendo minha tela aqui. Auditoria. Deixa eu pegar uma auditoria. Auditoria. Vamos pegar uma auditoria qualquer. Cadê? 2014. Relatórios. Tá bom, eu vou pegar um relatório qualquer aqui, para que vocês possam estar vendo, né?
Então, é uma auditoria que foi feita internamente, essa auditoria é interna, né? Então, deixa eu ver que foi feita a reunião de abertura, a determinação dos elementos. Aqui tem um cronograma, né, de quem iria fazer as inspeções, quem era o auditor, tudo mais, beleza. Então, aqui eram as pontuações de cada elemento, né? E abaixo tínhamos lá, ó, né, melhorias que precisariam ser feitas. Ou seja, aquilo que foi identificado na auditoria interna, no sentido de ser melhorado, né? Por exemplo, assim, ó, não sei se vocês lembram, mas naqueles guias de protocolo lá de auditoria, nós tínhamos as pontuações que eram de 0, 10, 20 e 30. Né? Tudo aquilo que era dado como uma pontuação 30 é porque tinha atingido, vamos dizer assim, um nível de excelência. Né? Então, naquilo que o protocolo exigia com que o elemento tivesse, quanto que foi, inclusive, lógico, né? Como que tudo isso foi evidenciado? Através de documento, através de ter visto isso na prática, tudo bonitinho na fábrica, né? Mas aquilo que não tinha ficado com pontuação de 30, tudo que ficasse com pontuação de 0, 10 ou 20 entrava como um plano de ação, né? Para que cada responsável, né, ele verificasse a não conformidade e a partir dali, né, ele tratava, os próprios auditores já dava lá a ideia de como ele conseguir evidenciar e tudo mais. Né? Então a gente está falando aqui, ó, cadê? Esse aqui é o elemento 1, o elemento 3. O elemento 3 nós vimos dele. Só que, por exemplo, todo aquele protocolo, teve alguns itens do protocolo aqui, ó, que ficaram com pontuação baixa, 10 e 20. Olha lá, ó, atualizar campo justificativa, os planos de ações. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês? Não sei se vocês lembram. Eu vou comentar e vocês falam sim ou vocês falam não, tá bom? É que se você chacoalhar a cabeça, eu não vou conseguir ver, né? Mas, por exemplo, assim, ó, os inspetores, a cada vez que eles terminavam de fazer a inspeção, levavam o checklist para o responsável do elemento, né? E o responsável do elemento lá, que é o cara da manutenção, ia pegar aquilo para verificar o que vai para plano de ação e o que não vai para plano de ação. Vocês lembram disso? Isso. Nesse plano de ação do elemento, os auditores viram, né, que o campo justificativa precisaria ser melhorado. Ele não ficou com pontuação 0, mas ele ficou aí com uma oportunidade de melhoria, né, no campo justificativa do plano de ação. Além disso, olha lá, ó, apresentar os resultados das inspeções e ações corretivas na reunião da CIPA. Eu acabei de falar para vocês agora, né? A gente tem uma baita oportunidade, só para vocês terem uma ideia, né? Eu até demorei um pouquinho para entrar aqui, porque eu estava num cliente, eu estou em Viradouro hoje, né? Eu estava num cliente agora, e a gente estava conversando um pouquinho sobre CIPA, né? Então, assim, como que a CIPA precisa se integrar aos outros programas que a empresa tem, né? No sentido de evidenciar o cumprimento das normas, e mais que isso, vocês lembram quando nós falamos de plano de trabalho? Vocês lembram disso? Vocês lembram o que é plano de trabalho do cipeiro? Ou não? Não lembra? Sim, lembro. Lembra? Eu tenho isso lá na sua. Isso. O que acontece? Para mim, exigir de um cipeiro o cumprimento das ações daquilo que nós desenhamos no processo eleitoral lá atrás, eu tenho que ter algo evidenciado, algo registrado, fornecer uma cópia do plano de trabalho. Então, olha que interessante. Então, olha como que eu consigo amarrar todas as iniciativas da empresa, principalmente na gestão de segurança, né, e registrando em ata de CIPA. Então, uma oportunidade que foi vista de melhoria aqui é aqui, ó, apresentar os resultados de inspeções, né, inclusive das ações coletivas, durante a reunião da CIPA. E o protocolo exige isso, ó. Tem um item lá do protocolo que exige isso, né? Mais um item aqui, ó, evidenciar um plano de mitigação em situações críticas, em que a implementação de ação corretiva requer prazo longo. Leiam esse item, ó, vamos lá. Leiam esse item, tá? Leiam esse item. Evidenciar plano de mitigação para situações críticas,
onde a implementação necessita de um prazo mais longo. Com esse item, vocês conseguem linkar com algum exemplo que nós vimos esses dias? O que vocês me falam? Ou para que, em que situação que isso pode ser aplicável? Eu acabei de falar um caso com vocês aí, eu não falei o caso da escada? A escada, ela está numa situação crítica. Ela não atende à norma, né? Os espaçamentos do guarda-corpo estão muito distanciados. Aquilo, caso alguém passe mal e tudo mais, não vai me ajudar em nada. Até porque uma marinheira ela não é para essa finalidade, né? Mas, por exemplo, eu sabendo que aquela escada ela vai ser adequada só para o ano que vem, vamos imaginar assim, ó, julho. Nós estamos em julho, né? Não vou nem falar junho, acabou junho, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ó, CAPEX. O que nós falamos de CAPEX, né? Nós falamos de budget e falamos de CAPEX, né? Só para vocês imaginarem, tá? Quando a gente fala de CAPEX, em julho, como a gente está agora, cara, eu vou falar para vocês, o meu ex-gerente, ele determinava para nós com que em julho, 70% a 80% do nosso CAPEX já era para ter gasto. Nós já tínhamos que gastar quase tudo do nosso CAPEX até julho. Olha que interessante. Sobre qual prerrogativa? Primeiro, demonstrar para a diretoria, e eles, lógico, né, pessoal? Vocês já acham que o pessoal não está acompanhando isso? Tem todo o pessoal de tributos lá, né? O pessoal de controladoria que acompanha isso, né? Você pediu dinheiro, você justificou muito bem, e vai ser investido na escada, vai ser investido nas proteções e vai ser investido no guarda-corpo. A empresa te liberou R$1 milhão. Beleza? A partir de que momento que você fica sabendo que houve a liberação? Em dezembro. Porque todo ano fiscal, ele fecha em dezembro. Todo ano fiscal. Tanto é que, olha que interessante, e aí a título de conhecimento para vocês. Notas fiscais que deram entradas, né, até 31 de dezembro, elas são contabilizadas ainda no ano corrente. O dinheiro que você não gastou no ano corrente, você perde para o ano seguinte e ainda você tem multa para poder pagar por não ter gasto esse dinheiro. Então, pessoal, eu penso para que vocês, assim, ó, aprendam a trabalhar com CAPEX. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a Irmão Rodrigues aqui quando que eu vim da Irmão Rodrigues? Em novembro de 2018. É uma empresa de médio porte, né? Tudo mais e tal. Uma das primeiras ações que eu sentei lá com a Maria Rosa, que é a dona, não sei se vocês conhecem, eu perguntei, Maria Rosa, só tem um CAPEX ou algum dinheirinho aí previsionado, né, para investir em segurança? Né? Então, olha que interessante, eu já precisei saber, eu tenho que saber. Então, saber lidar com essa questão de CAPEX é crucial para nós. Até, né, então, vamos imaginar assim, ó, a gente entra no meio da safra, a gente está começando a trabalhar, já tem um CAPEX, eu vou me familiarizar com aqueles CAPEX que já estão em andamento. Beleza. Só que, ó, vocês estão se formando no Senac, não é qualquer escola, não é qualquer pessoa que está dando aula para vocês. Tá? Então, assim, eu quero que vocês sejam críticos, eu quero que vocês pensem já. Assumiu a empresa, além de pensar em fazer algo diferente, para não ser igual aos outros que estão lá, porque senão não faz sentido. Eu sou muito crítico em relação a isso. Não faz sentido eu contratar mais um técnico e ele vir fazer na minha empresa o que o outro fazia. Não, eu quero inovação. Eu quero algo diferente, né? Então, na questão do CAPEX, o que vai acontecer? Se eu entro no meio do ano, igual está agora assim, ó, eu vou me familiarizar com o CAPEX que está em andamento, né? Mas eu já vou me familiarizar também com aquilo que está sendo levantado para o próximo ano. Sabe por quê? Porque até setembro, as empresas já precisam ter consolidado todo o levantamento de solicitação de CAPEX. Porque nas reuniões de outubro, nas reuniões de novembro, é aí onde a diretoria, os CEOs lá e tudo mais, né, o pessoal dos acionistas e tal, é nesse momento que eles vão verificar aquilo que precisa realmente ser liberado verba, aquilo que pode ser gradativamente liberado com o passar do tempo. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, teve em 2011, 2012, não,
foi 2011, uma coisa assim. Nós apresentamos para a diretoria um plano de adequação dos nossos guarda-corpo. Nesse plano de adequação desses guarda-corpo, só para vocês terem uma ideia, tinha quase 1.000 metros linear de guarda-corpo. Quase 1.000 metros. Aí vocês colocam aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó. 1.000 vezes, se eu não me engano, o metro linear do guarda-corpo girava em torno de 400 e pouquinho. Vamos colocar 400. Olha aqui, ó, 400 mil. Só para adequação de guarda-corpo. Então, assim, o que nós pensamos? Nós pensamos assim, ó. Primeiro, se eu não consigo adequar 1.000 metros, cara, nós estamos falando de 1 quilômetro de guarda-corpo, gente. Ou é guarda-corpo para dar e vender, hein, velho? Então, pensa comigo assim, ó. Por ser um valor não tão considerável, o nosso CAPEX gerar. Ó, só para você ter uma ideia. Falando em termos de segurança e meio ambiente, o nosso CAPEX girava em torno de 2,5 milhões, 2,7 milhões. Então, para 400 mil, não é um valor tão assim, considerável. A gente poderia muito bem justificar e pedir os 400 mil reais para que a gente adequasse numa única pancada, numa única vez, os 1.000 metros de guarda-corpo. Só que o que jogava contra nós? O período, primeiro, né, só dava para que a gente trocasse guarda-corpo no período de entre-safra. Entre-safra. Você não ia ter um plano de adequação de guarda-corpo, né, para um período de safra, onde o foco era a produção. Tudo bem? O que acontecia? Nós tínhamos 2 meses de entre-safra. Se a gente pegar a usina, pessoal, ó, planejamento. Tanto a curto, médio ou longo prazo. Lembra da aula passada que eu falei para vocês em relação a guindaste? Eu lembro disso. Lembra que nós falamos lá? O chefe da manutenção vai precisar de um guindaste. Você vai esperar o guindaste. Você vai esperar o guindaste chegar na porta tua aí para você barrar, sabendo que você está pagando ele desde quando ele saiu lá da empresa? É 2 mil, 3 mil reais uma hora. O cara, se ele gastar 2 horas na pista, já pagou 6 mil reais. Você barrou ele na portaria e ficou mais 4 horas parada. Você pagou aí, ó, 3, 6, 9, 12, mais 12 mil reais só parado na portaria por um checklist que você fez e que não passou. Ô, gente, pensa comigo. Então vamos se planejar. Já entra em contato. Então já exige lá os itens que você... Já apresenta os itens que você exigir e tudo mais, né? Nessa questão de planejamento do guarda-corpo, o que jogava contra nós? Nós tínhamos 2 meses de entre-safra. Para 2 meses de entre-safra, né, num cenário muito positivo, nós não fazíamos mais do que 400, 500 metros linear de guarda-corpo. E o que nós pensamos em fazer, então? Fracionar o guarda-corpo em 3 anos, em 3 entre-safra. Né? Lógico, né? Aquilo que nós pensamos em pedir em 1 ano, até por questões de correções monetárias, não é o mesmo valor para o ano seguinte. Né? Se esse ano eu paguei R$400 um metro linear de guarda-corpo, para o ano que vem já não vou pagar R$400, a gente sabe disso, tem as correções. Mas o que joga contra nós é essa questão de prazo. Não é só questão de ver custo, né? A gente tem que ver essa questão de prazo de execução também. Isso é determinante, até na definição de um escopo. A gente sabe disso, né? Por exemplo, uma coisa é você cotar, olha que interessante, ó. Uma coisa é você cotar um guindaste no período de entre-safra. Por quê? Tem alguns períodos de entre-safra de suco de laranja, né? Dreyfus, Cargill, Suco, né? Essas empresas que é do segmento de suco de laranja, suco cítrico, né? Limão, tudo mais e tal. Tem alguns períodos do ano que a entre-safra deles coincide com a entre-safra de usina. Por exemplo, assim, ó, vamos falar da safra de laranja. A safra de laranja, hoje, está indo até janeiro. Tá? Tem algumas fábricas que processam limão em fevereiro. O que acontece? Então, março, abril e um pedaço de maio, o pessoal tem utilizado para entre-safra. Não é isso? Só que, o que acontece com a usina de cana? Vou mudar de fábrica, agora vou falar de usina de cana. Em março, no início de março, eles já estão processando. Então, se nós analisarmos, tem algumas que começam em abril, tal. Se nós analisarmos o mês de abril, o mês de março. Se nós analisarmos o mês de março, hoje, o que acontece? O mês de março é um mês que coincide de entre safra, tanto para as fábricas de açúcar,
quanto para a fábrica de suco, né? É que depende muito do cenário da região. O que a gente tem na nossa região que predomina é usina e fábrica de laranja. Ué, mas onde está querendo chegar? Eu estou querendo chegar ao seguinte: as empresas que locam guindaste e as empresas de manutenção, devido a elas terem, né, uma demanda muito maior nesse período, os valores tendem a ser maiores. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma coisa é eu cotar um guindaste para ficar por 20 dias na minha fábrica. Vamos pensar lá, ó, um guindaste de 60 toneladas. Se eu pago R$2.000 num período de safra, normalmente, eu posso pagar até o dobro num período de safra. Sabe por quê? Porque existe muita demanda, a gente sabe disso, né? Tudo na nossa vida é assim. É a lei da procura e da oferta. A gente sabe que quando um produto ou um serviço existe uma demanda exorbitante, o que acontece com o preço disso? Não sobe? Se a demanda sobe, o preço sobe. Não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Não é isso? Veja aí o preço dos combustíveis aí, ó, no mês retrasado e tudo mais, com essa questão de quarentena. Eu cheguei a pagar R$1,95 o preço do álcool aí. Né? Por quê? Não tinha demanda. Com isso, o preço diminuiu, os estoques das usinas aumentaram, tiveram, né, por pressão de mercado, que diminuiu para poder dar vazão na venda, senão não ia vender. Né? Mas, pessoal, olha que interessante, ó. Por isso que eu adoro, né? Eu tenho um apreço muito grande por trabalhar com essa C12, porque de tudo aquilo que eu mais gosto de fazer é trabalhar com gestão. Adoro trabalhar com gestão. Né? Nós começamos a ver como que essas inspeções elas precisam estar amarradas com outras ferramentas. Nós falamos aqui, ó. Olha o que os auditores viram. Que os resultados das inspeções, né, principalmente das ações corretivas, precisaria ser envolvido melhor na CIPA, registrado mais na ata, discutido melhor com os participantes. Né? Olha que interessante. Um outro item aqui, ó. Né, vamos ver aqui, ó. Realizar treinamento com os operadores para a realização do checklist. Aqui eu não lembro de cabeça para onde é. Né? Eu não lembro se era operador de empilhadeira, não lembro o que era, mas os inspetores eles viram isso. O que eles viram? Com certeza, eu acho que é empilhadeira. Com certeza, no momento de sair para a fábrica, eles devem ter abordado um operador de empilhadeira, pediram para que visse o checklist, com certeza deve ter visto um checklist mal preenchido, alguma coisa errada e tudo mais tal, que eles determinaram lá, ó, retreinamento, né, para os operadores que fazem checklist. Quando a gente fala, olha que interessante, pessoal, é nessa questão que a gente deve pensar em amarrar todas as áreas. Por isso que se chama SGI. E não necessariamente esse SGI precisa ser certificável, precisa ser certificado. Não precisa ter os selos das ISOs, não é isso. Mas quando eu falo de ter um sistema integrado, né? Cadê a Jaque? Voltou? Ô, Jaque, tá aí? Cadê essa mulher, gente? Ô, meu pai. Ela tá tocando. Então, ela ligou o negócio aí e foi dormir de novo. Pior. Ô, Flávia, você tá aí, Flávia? Tá comendo. Eu não sei, esse povo coloca no mute aí, fecha a câmera e sai da aula aí. Mas que... Ela até fez uma pergunta, Flávia. Hã? A Flavinha até fez uma pergunta aqui no chat. Não, mas eu não tô vendo o chat. Eu tô com a área. O que ela perguntou aí? Ela perguntou se na parte da implantação de ação corretiva, que requer um prazo a parada de alguma máquina, o equipamento entraria nisso. Também entendi. A Flávia não consegue abrir o áudio aí, Flávia? Ou você tá com a boca cheia? Tá comendo. Vou falar isso não. Ela fez uma pergunta interessante, mas eu não falo com a gente. Eu não entendi a pergunta dela. Depende da máquina, né? Se for máquina que não pode parar, tem que ter uma parada programada. Deixa eu voltar. Deixa eu ler o chat dela aqui então, velho. Ela disse aqui, ó, meu áudio tá com problema. Everton, na parte de implantação
questão de ação corretiva que requeira um prazo, a parada de máquina ou equipamento entraria nisso? Claro, claro. Ô, Flávia, pensa assim comigo, ó, só para você entender. Né? Eu vou pegar esse gancho aqui, ó, evidenciar plano de mitigação. Né? Pensa comigo aqui, ó, quando os auditores eles viram isso, né, com certeza ele deve ter se deparado com algum item que vai muito próximo daquilo que você está dizendo. De repente, assim, uma máquina, né? Uma máquina que alimenta, vamos pensar assim, ó, o motor que alimenta a caldeira, o motor de alimentação de água da caldeira. Por que você não pode parar esse motor? Se bem que as alimentações de água da caldeira, os motores são redundantes. Na parada de um existe o outro. Mas vamos pensar assim, né? Você precisa adequar o eixo, né? O eixo girante do motor que está sem proteção. Mas aí eu te pergunto, como parar esse motor que ele está alimentando a caldeira, sabendo que se eu parar a caldeira, eu paro a fábrica inteira, não é verdade? O que a gente pensa em, aqui, ó, plano de mitigação é justamente isso. Primeiro, aonde fica esse motor? Ele fica num local onde as pessoas podem ter acesso? Fica. Opa, beleza. Eu vou ter que pensar em um isolamento de área. A gente já cansou de falar, eu já falei para vocês. Isolamento de área por fita zebrada, tira isso da cabeça de vocês. Risca isso. Risca, tira do vocabulário de vocês. Né? Até para uma situação como essa, por demandar um risco iminente, né? Então capriche nesse isolamento com uma tela tapume e coloque lá, imprima uma folha, área isolada, não entre, risco, tudo mais tal. Por quê? Porque aí você programa um dia de parada, Flávia, para você ir lá já programar com a equipe de manutenção para eles fazerem a adequação, para eles instalarem a proteção. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, no momento que você identifica a não conformidade, você já encaminha, você registra. Qual vai ser o próximo dia de parada? Hoje é terça, né? A parada vai ser no domingo. Beleza. Então, isso vai ter que ser instalado no domingo. Só que assim, né, Flávia? Por que eu falo de planejamento? As coisas não são fabricadas como lá o gênio do Aladim. Ele instala um dedo, as coisas acontecem. Não. O que vai acontecer? Quarta, quinta, sexta, até sábado, os caras precisam fabricar a proteção. Para que no dia da parada, o que os caras façam? Quem me ajuda? Ajuda eu aí. No dia da parada fez tudo certo. Para não ter nem prejuízo. Justamente, no dia da parada, os caras vão instalar a proteção. Né? E os caras já têm que ir lá, né, com o maior cuidado possível, fazer as medições. Nesse momento, o cara tende a se aproximar próximo do eixo que está girando, né, mas você até pode acompanhar, tudo bonitinho. Mas a questão é, nós não podemos deixar para fabricar a peça no dia de parada, sobre qual risco? De que quando a fábrica tiver que ligar novamente, a proteção não esteja pronta e você não deu tempo de instalar. E você vai ter que fazer o quê? Esperar uma outra parada daqui 2 semanas, 1 mês. E aí? Olha que interessante. Mas peraí, Everton. Você não está dizendo que segurança para nós é um valor? Eu posso parar a caldeira. Eu posso parar a fábrica para instalar isso. Pode, concordo com vocês. Mas no universo de 1 milhão de empresa, é uma ou outra que entende assim. Teve uma vez, deixa eu contar um caso para vocês. Não vou contar com quem foi, meu cara é muito amigo meu. Não vou contar que foi o Cristiano, não. O que aconteceu? Só para vocês entenderem. Teve uma vez... Não. Né? O Cristiano, ele é encarregado de manutenção. Hoje ele está de supervisor na Astrosuco. Né? E o Cristiano, ele foi uma das pessoas que, com o passar do tempo, ele foi melhorando muito essa atuação em relação à segurança. Né? Quantas brigas que nós tínhamos? Nossa, quantas brigas. Né? Teve uma vez que nós discutimos no rádio. Né? Eu era uma daquelas pessoas que gostavam de cuspir na cara da empresa aquilo que ela pregava em relação ao sistema. Né? Então, por exemplo, se segurança para nós era imprescindível, que parasse a fábrica e adequasse. Aí teve um dia que ele me chamou no rádio e falou assim, Everton, eu acho que a gente não está trabalhando na mesma empresa, porque a gente não está falando a mesma língua. Eu falei assim, não mesmo. Né? Aí a gente foi se encontrar, a gente discutiu, levou para o gerente, olha cada briga legal que a gente tinha. Né? Aí, lógico, essa briga eu ganhei.
Eu ganhei porque realmente nós tivemos que parar uma máquina, parou o processo e tal, para que a gente pudesse fazer a adequação. Só que assim, pessoal, ó, essa não é a melhor atuação nossa. Quando a gente pensa em ter medidas que atenuem, né, ou evitem que a gente tenha perdas como um todo, produção numa perda, eu não posso parar a perda, eu não posso parar a produção. Né? Lógico que eu vou parar, sim, em situações onde eu tenha lá a constatação de um risco grave e iminente e onde as minhas mitigações, onde o meu plano de mitigação não seja suficiente, né, de, vamos dizer assim, neutralizar essa condição perigosa por algum período. Igual eu falei da bomba. Eu falei da bomba para vocês aí da caldeira lá, não posso parar. Beleza, mas vamos interditar, ninguém chega perto. É um plano de mitigação que é eficaz? É uma ação eficaz? Sim, pô. Sim. Ninguém vai chegar ali, o chefe está sabendo, todo mundo entendeu a mesma linguagem, todo mundo, né, joga no mesmo time, dizendo assim, ó, vamos interditar, ninguém chega ali, está fechado, beleza. No dia de parada, não vamos adequar isso aqui. Perfeito, tranquilo. Mas tem situações que, às vezes, né, essas medidas de mitigações, elas não se mostram eficazes. Eu sei que você, por si só, né, não vai ter aquela... Por mais que se tenha autonomia, mas eu sei que vocês vão ser coerentes, de não bater no peito, né, puxar a responsabilidade para vocês sozinhos, eu sei que vocês vão compartilhar isso. Chamar o chefe, o gerente e subir o nível para a diretoria, se for o caso. Se for o caso. Né? Lembra daquilo que nós falamos, por exemplo, aqui, ó? Em algum... Não é isso aqui, não, cadê? Aqui, ó. Teve em algum momento aqui, ó, onde que está? Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Lembra que nós falamos sobre recusa ao trabalho? Uhum. Aqui, ó. Isso. Esse é o fluxograma do recusa ao trabalho. Além de nós termos um procedimento escrito, lembra disso? O RH escreveu. É lógico que teve a participação da segurança, teve a validação da diretoria, tudo mais tal, né? Mas para todos os efeitos, a questão é de quem que é esse procedimento? É do RH, não é da segurança. Essa que é a cerejinha do nosso bolo. São as ações acontecerem que a gente não fique na linha de frente, no sentido de ficar evidenciado que tudo foi feito pela segurança. Não. A minha gestão, ela é descentralizada, ela é autônoma, ela acontece, eu estando, não estando, ela acontece. Esse que é o X da questão, esse é o benchmarking que eu quero que vocês vejam lá aquela luzinha, lá na frente, lá no finalzinho do túnel, é isso que eu quero que vocês vejam. Né? Lógico, né? Eu vou dizer para vocês, nunca teve nenhuma situação de uma recusa chegar ao nível de envolver gerente. Não. O máximo que nós tivemos foi que isso chegasse até o técnico de segurança. Quando alguém se constatasse lá algo que pudesse causar um acidente ou algo, né, que alguém machucasse, algo que pudesse quebrar, contaminar o ambiente, enfim, alguma coisa que podia dar de errado, a pessoa podia se recusar e envolver o chefe. Só que nós já tínhamos uma cultura muito forte em relação aos chefes. Né? A sua atuação em relação à segurança era mais do que óbvia, aquilo era praticado no dia a dia. O máximo que ele poderia fazer aqui era compartilhar a sua responsabilidade com o técnico, no sentido de pensarem juntos. Mas esse aqui, ó, dificilmente recusava entendimento, dificilmente um chefe não aceitava a recusa ao fato de levar um gerente. Não, tudo bem que isso era desenhado, isso era escrito. E caso acontecesse, né, o gerente ele poderia ser envolvido. Né? Mas vocês precisam ter isso definido, recusa ao trabalho. Isso é um item claro que está na NR1 hoje. Né? Então, vamos lá. Além de nós conhecermos algumas ferramentas daquilo que nós podemos adotar em inspeção planejada, né, garantir com que a inspeção planejada fale com o controle de engenharia, para nós é imprescindível. Né? Então, vamos lá. Vou ter um setor novo, vou construir uma máquina nova, tudo mais. Então, todas as premissas de projeto, né, elas vão ser dadas onde nós vamos ter o desenvolvimento das áreas desde a concepção do projeto. O que é concepção do projeto? É você ter, na fase de elaboração dos estudos, o desenvolvimento das pessoas que sejam responsáveis pela área de meio ambiente. Ah, mas vai ter geração de resíduo? Quais são as licenças? Quais são os impactos? É necessário com que a gente tenha uma LO, LP ou LI? Se bem que a LO é só no final de tudo, né?
o Cleiton acho que abordou um pouquinho isso com vocês, né? A licença de operação ela é dada somente que você depois tenha tudo instalado, né? Mas em algumas situações pode ser que a gente tenha uma LP, uma licença prévia, dependendo dos impactos, né? Pode ser que a CETESB exige para nós a RIMA, o que é a RIMA? Relatório de Impacto em Meio Ambiente. Né? Então, assim, alguém de meio ambiente vai pensar nisso. Alguém de segurança vai pensar, mas escuta, vai ter escada, essa escada tem que ser assim assado. Né? De repente, alguém de produção vai pensar assim, ó, escuta, mas como que vai ser operado essa válvula? Quais são os indicadores aí de processos que eu vou ter, de viscosidade, de temperatura, de pressão, né? E aí, onde vão ter os indicadores? Alguém de manutenção vai falar, escuta, mas como que eu vou dar manutenção nisso? Que posição que vai ficar? Que tipo de conexões que é? É daquelas conexões tipo TC, que é encaixável? É soldado? Não, peraí, mas é uma área que vai ter inflamável. Eu não posso ter solda, então já vamos pensar em ter conexões roscáveis. Então, sabe, tipo assim, quando eu penso em analisar o projeto em sua concepção, desde o início, é garantir com que essas pessoas participem desde a concepção do projeto. E aí, a cada reunião ter atas, a cada discussões ter lá os seus planos de ações, né? A cada revisões de projeto, a equipe de engenharia ela vai ter a sua revisão, Rev 1, Rev 2, Rev 3. Essa reunião, a área de segurança solicitou isso. Nessa outra reunião, a área de meio ambiente solicitou isso. Tudo tem que ser acompanhado desde o início. Uma vez o projeto sendo aprovado, né, a partir daí vai ser definidos os escopos. No primeiro de tudo, nós vamos ter aí, né, se for uma obra de grande porte, nós vamos ter aí, desde as concepções iniciais, né, estudo de topografia e geologia do solo. Vamos ter que contratar uma empresa para isso. Beleza. Depois nós vamos ter aí a questão da infraestrutura, né, que diz respeito aí, não sondagem, né? A sondagem já foi feita na concepção anterior, mas determinação de tipo de sapata, tipo de fundações, né, até o arranque. Pode ser que a mesma empresa que feche o pedido quanto a concepção da infra, pode ser que eles peguem também o fechamento, tudo bem. Mas, a partir daí, uma coisa é a gente ter um escopo definido, tendo como premissa o projeto. Outra coisa é eu ter um escopo no qual eu não siga um projeto. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas nós não vamos fazer nada disso, eu não vou ser engenheiro. Vocês vão se envolver. Pode ser que vocês sejam convidados a se envolver nessas análises de concepções de projeto. E aí? Pode ser que vocês tenham que responsabilizar pela área de meio ambiente. Olha que coisas que vocês têm que saber. De repente, vocês têm que saber de alguma coisa mais específica, até então não é inerente ao técnico. Mas, nossa, me incumbiram lá de analisar as questões de impacto ambiental num projeto. Beleza, parabéns. Até bate palma, corre atrás, procura saber um pouquinho mais, peça ajuda, claro, mas assuma o pedido. Assuma o projeto para que você tenha condições, né, de conduzir esse projeto aí, de auxiliar o pessoal de engenharia. Então, concepção de engenharia, existem várias questões de aplicações. De uma obra nova, ou de uma adequação, eu dou o exemplo da escada, que vai ser adequada, ou de inovações que podem acontecer no dia a dia. Né? Então, assim, o que é aquilo que eu falei com vocês lá atrás? Né? Eu falei assim, inovações. As pessoas que fazem as coisas naturalmente no dia a dia, elas precisam saber, né, que a segurança tem que estar envolvida. Não precisa, vamos dizer assim, é que geralmente, pessoal, deixa eu finalizar, já é 11h05. Deixa eu finalizar a aula de hoje desse jeito, E aí a gente continua, tá? Eu preciso explorar esses contextos com vocês, e aí, para finalizar a aula, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Só não deixa eu esquecer da pergunta. Falei, e a pergunta? Tá? O que acontece, por exemplo, assim, quando eu penso em inovação, eu quero que vocês imaginem assim, inovação, né? Tanto pode ser dado por um chefe, quanto pode ser dado por um colaborador, não tem problema. Né? Quem tenha uma boa ideia de se otimizar um processo, de se melhorar uma atividade, de se fabricar uma ferramenta que vai ajudar nisso ou naquilo, não tem problema. Tá? A questão é,
eu preciso verificar como está a cultura e em que programa está alicerçado essas questões de inovações. Ou se não existe programa nenhum. Beleza, tranquilo. Mas com o passar do tempo, né, eu preciso me mostrar parceiro do pessoal, eu preciso estar no corpo a corpo com eles, para que eles vejam a importância de nos envolver. Tá? É aquilo que nós falamos. Né? De repente alguém pensa em adotar uma inovação que, na verdade, ele acabou criando um outro risco ali que ele não viu. Ou, nessa adequação que foi feita, não se atendeu a uma determinada norma que deveria ser atendida. Né? Muitas coisas podem acontecer no dia a dia, e isso geralmente acontece entre safras, quando os caras têm equipe de caldeiraria de manutenção mais disponíveis, quando os caras têm um tempo maior. Né? Então, eu preciso estar no corpo a corpo. Tá? O pessoal precisa ver isso com bons olhos. Né? Eu propus uma inovação de instalar uma escada aqui. Beleza, mas você sabia que distanciamento de degraus e as alturas dos espelhos, tudo isso é procedimentado? Tudo isso tem norma para isso? A gente não sabia não. Então, tá vendo aqui, ó, essa altura de espelho está fora da norma. E agora? Nós vamos ter que cortar essa escada fora aqui e fazer de novo? Sabe, tipo assim, para que depois, caso alguém caia numa escada, você vai diagnosticar na investigação que a escada estava fora do padrão? Peraí. Você vai fazer uma investigação, o cara caiu da escada, você vai concluir que a escada estava fora do padrão e essa escada foi feita por uma inovação. Mas, onde estavam as suas ferramentas que não garantiram com que as pessoas tivessem que saber que essa escada tem que ter um padrão? Mas o técnico tem que pensar nisso? Tem que pensar nisso também. É lógico, né, gente? Vamos começar a pensar nos nossos braços. Quem são os nossos braços? Nossos braços são, primeiro de tudo, né, a gente tendo a concepção da empresa como um todo, e se essa cultura é perpetuada, né, o nosso braço são os chefes. Ao invés de eu falar lá na caldeira com 30 pessoas, o chefe da caldeira, vem cá, ó, a gente teve casos onde inovações foram criadas, mas que, na verdade, foi se criado outro risco, né, e nem normas que deveriam ter sido atendidas, elas também não foram. Vamos criar uma sistemática assim, ó, toda e qualquer inovação que o pessoal tiver que fazer aqui, é lógico, eles precisam te envolver, porque você é o chefe da área, né? Mas, além disso, me chama para a gente ver junto, vamos analisar junto? Beleza. E que isso não fique só na informalidade. Cria, com o passar do tempo, documento, para que vocês vá determinando padrões para isso. Pode ser que algumas inovações até demandem investimento. Que algumas inovações, de repente, é algo simples, os caras conseguem fazer com o que é na fábrica, né? Mas eu quero com que vocês pensem que inovação vamos dizer assim, é uma das almas do negócio. Pelo contrário, não vai determinar com que nem jogar contra. Não, a gente tem que estimular para que os caras tenham inovação. Né? É só adequar essas inovações para que elas possam, sim, se mostrar favoráveis. E não olhar só para uma questão de produção e não olhar para segurança, manutenção, qualidade. A gente tem que olhar o todo, né? E as pessoas precisam olhar como um todo. Né? Então, é assim que eu queria finalizar essa aula. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês. De tudo isso que eu tenho falado nesses últimos dias, que eu quero continuar, por isso que eu falei, pessoal, eu vou ficar ainda na UC12, até nas férias, né? Porque eu acho que isso para nós é importantíssimo. O que eu falei no início lá da UC10, antes da UC12? Falei, pessoal, a UC12 é o momento de nós vermos tudo aquilo que a gente já viu ao longo do curso, só que sendo adotado e sendo aplicado de uma forma totalmente diferente, né? Integrado, junto com as outras áreas, mostrando, né, como, inclusive, nós podemos se certificar por um processo ou não. Vocês conseguem, a perguntinha é essa, né? Numa boa, claro, né? Vocês conseguem ver esse sistema aplicável? Vocês conseguem ver uma coisa ou outra, não todo ele, mas de repente uma coisa ou outra, tal. Vocês conseguem ver isso, por exemplo, o Soneca, que está na empresa, né? Consegue ver algo que possa ser implementado? Everton, eu não consigo. Não estou dizendo que você vai conseguir ou não. Eu sei que tem resistência, tem culturas, tem paradigmas que precisam ser quebrados com o passar do tempo. Calma, não precisa chorar. Agora não é a sessão chororô, não, como diria meu ex-gerente. Agora não é. Deixa para chorar depois. Deixa para chorar depois. Né? Inclusive, nesse cliente que eu estava de manhã lá, ele mas eu canso de falar isso pro diretor lá. Falando, não, briga com o diretor, você sempre vai ter em toda a tua vida. Você vai sair daqui, você vai deixar de brigar aqui, mas vai brigar em outro lugar lá, que é normal.
né? A gente tem que saber conduzir essas brigas de jogo de cultura, né? Mas isso que eu tenho mostrado, que ainda eu vou mostrar, tem coisas, por exemplo, eu falei para vocês que eu quero bater muito em cima disso aqui, ó, que é a definição de perigos e riscos. Travou aqui, ó, isso. As questões de identificação de perigo e a classificação de risco. Isso é um item muito forte que está na ISO, inclusive, né, está na NR1 para que faça parte, né, do PGR a partir do ano que vem e tudo mais e tal. Vocês acham que aquilo que eu tenho mostrado aqui, em que sentido, como vocês têm visto isso? Fala, vamos finalizar a aula com esse bate-papo, vai. 5 minutinhos, vai. O que vocês acham? Eu vou começar por ordem falando aqui, vai, Bruno? Oi? Não, eu entendi tudo que você quis dizer. E é lógico que, igual você falou, o sistema de gestão é muito importante, a gente vai ter que estar a par de tudo, pelo menos conhecer uma parte do processo de tudo na fábrica, tudo. Pode ser que não seja fácil, dependendo da empresa onde a gente vai trabalhar, mas esse negócio de gestão é muito importante, sim, cara. Pelo que você está falando, está mostrando para nós aqui, ó, a gente querendo ou não, a gente tem que saber de tudo, né? De todo o processo da fábrica. Se eu fosse trabalhar na SOF, para mim estava mamão, porque a SOF não é uma empresa tão grande, então eu já conheço os processos ali tudo, desde do início da produção até a venda, tudo. Então, quando você fala que eu vou roubar o lugar do Douglas ali, ó, para mim o sistema de gestão ali eu acho que ia ser mais fácil eu tentar juntar uma parte com a outra ali, integrar a parte, né? Mas para mim, por enquanto, tá tranquilo. Tá. Ô, Gu, você tá aí, Gu? Chegou quietinho aí? Ficou de boa aí? Deve ser uns 40 minutos que eu tô aqui. Eu acho interessante esse programa de gestão, na verdade, quando você entra numa empresa já pronta, igual nós estamos fazendo o projeto integrador, se você não fizer um levantamento de tudo que está acontecendo na empresa, acho que nós vamos falhar em algum ponto. Porque, na verdade, você encontra problemas desde a pessoa que presta o serviço, que você viu que nós fizemos uma pequena auditoria na documentação lá da onde a gente está fazendo o projeto, e encontramos várias irregularidades, na verdade. Então, a gente tem que se integrar primeiro do que está acontecendo na empresa para depois fazer esse processo. Será um processo inovador. Muitos enfrentarão, estou tirando por base o que eu estou vivenciando, na verdade. Que a minha empresa é um órgão público que se baseia nos finalmente, né? Eu não faço prevenções, eu dou a atenção final, na verdade, né? Eu participo já do acidente em si. Mas eu vejo que numa empresa igual a que nós estamos fazendo, que precisa ver, arcaico, é uma coisa que está arcaica, já está lá, parece que a pessoa fez só copiar e colar e não tem nada inovador. E ela não tem um básico, que é um DDS, ela não tem uma ordem de serviço, quer dizer, a gente precisa se inteirar de tudo que está acontecendo na empresa, se programar e mostrar para o dono da empresa como é que funciona esse ciclo, esse fechamento, para que tudo aconteça corretamente. Eu entendi mais ou menos dessa forma aí. Sim, sim. Eu vejo que a gente, na verdade, quando eu falo a gente, eu me coloco nesse meio e eu vejo que isso também, muitos de nós, da nossa área, os nossos profissionais, né, eles deixam a desejar nesse sentido, né, de simplesmente... eu sei que também isso é premissa de negociação. O que você fechou com a empresa é o PPRA, você vai fornecer o PPRA, né? Mas nada te impede, né, de na negociação, na elaboração, na definição dos planos de ações, né, e tudo mais, tal, nada te impede de você começar a plantar algumas sementinhas no sentido de você ter, né, iniciativas que vá aos poucos quebrando aquele paradigma. Porque eu vejo que o grande problema, vou pegar a tua empresa, Gu, de projeto lá. Eu vejo que o grande problema é a cultura das pessoas que não têm a prática, né, de se pensar em segurança. Né? Quantas coisas que eu fui lá com vocês aquele dia lá, que só numa olhada assim, nós vimos, né, e que assim, as pessoas se colocando em condição de risco, peças sem estar corretamente escoradas, fazendo soldas em locais onde as pessoas passam, sabe assim, e só numa questão de readequar layout, pô,
solda é aqui, não, pintura é lá, não, içamentos, escória, tudo mais, alguma coisa, uma pesada é aqui, tudo mais, sabe? Se a gente conseguisse, né, plantar essa sementinha, né? Mas parece que fica muito vago, né? Por exemplo, lembra que nós pensamos em implementar, isso foi uma ideia de vocês, né? Implementar a DDS, só que para isso seria interessante que indicasse um líder, para que capacitasse esse líder, para que chamasse primeiro a responsabilidade dele, para que ele até liderasse pelo exemplo, e a partir dali, né, começasse a plantar algo, né? O DDS, igual você falou, 1 por semana, já tá bom. Para quem não faz nada, tá ótimo. Mas essas são as maiores resistências que a gente tem no dia a dia, né? O que mais, gente? Professor, ao meu ver, é a parceria com todas as áreas, né? Sim. Tem que estar ligado com todas as áreas. Aquela coisa que você também falou, o relacionamento interpessoal conta muito também para uma boa gestão. Eu vejo que isso é imprescindível, cara. Eu não lembro, eu já falei isso para vocês, mas esse tempo atrás eu li uma pesquisa aqui e tal, né? 70%, né, dos profissionais que são demitidos hoje, em nível técnico acima, tal, né? São demitidos pelo aspecto comportamental, não é pelo conhecimento, né? Então, hoje, o que os headcounter aí, as pessoas que contratam, os recrutadores, né? Por que isso tem ficado na mão de psicólogos? Né? Por que a primeira triagem de currículo, a primeira entrevista, se você não passar pelo psicólogo, você nem passa para frente nas entrevistas? Porque hoje as empresas elas estão muito mais preocupadas em diagnosticar tanto a formação de caráter de um profissional, conhecer aqueles princípios e valores que ele carrega com eles, tal, né? Para ter justamente, né, a capacitação sendo continuada com o passar do tempo, né? As empresas não querem hoje contratar só pela aptidão técnica. Não é só isso, não. Hoje as empresas não estão pensando mais assim, né? Hoje, é aquilo que eu disse, não lembro onde eu li, mas 70% das pessoas de curso técnico para cima, né, essas pessoas são demitidas pela questão comportamental, né? Que seja relação interpessoal, que seja convívio entre colegas, enfim. E aí, cara, é aquele negócio, né? Se a gente não começar a se policiar, a gente tem várias oportunidades para ir se queimando com o passar do tempo. É a forma como falar com alguém, é a forma como redigir um e-mail que vai passar para alguém, é a forma como que você passa do lado de alguém. Olha que interessante, ó, eu vou falar o que aconteceu comigo. Quando eu voltei da aula para o Senac em maio de 2018, eu participei do processo seletivo, eu nem queria dar aula, tá? Mas a ideia seria colocar o Renatinho lá, né? Mas foi indo, eu falei assim, até o Renato falou, eu acho que eu não vou conseguir sair da Dreyfus, cara, os caras não vão me mandar embora, eu vou ter que pedir conta, eu vou pedir 15 anos de serviço, porque o pessoal da usina transferiu ele para cá, ele ia pedir, e eu tenho que pedir conta. Aí eu falei assim, não, beleza, então se eu conseguir a vaga, eu pego a vaga, eu tranco minha faculdade e pego a vaga, tá bom. Olha que interessante, né? No primeiro dia, depois do currículo analisado, no primeiro dia que a gente foi lá para fazer um bate-papo, uma prova pedagógica, eu cruzei com a Cecília, o Senac é assim, bebedouro, né? Tem um gerente, hoje é a Poliana e tal, né? Tem um gerente, abaixo tem 3 técnicos, 2 técnicos de área, que aí eles têm o mesmo padrão de hierarquia ali, né? É o gerente e abaixo deles os 3 técnicos. O Serginho, a Cecília e a Carminha, né? O Sérgio e a Cecília são técnicos de área, né? Técnicos que dê suporte para todos os outros cursos, e a Carminha é técnica educacional, né? Pedagógica e tudo mais, né? Eu passei pelo corredor assim, eu nem vi a Cecília, nossa, nem vi a Cecília, não vi. Aí, depois de todos os processos, né, eu fui efetivado, né, primeiro dia que eu fui lá conversar com o Serginho, né, eu cumprimentei ela, tudo mais, tal, aí, beleza. Antes de ir embora, na frente do Serginho, ela falou assim, Everton, seja bem-vindo, parabéns, que bom que você voltou e tudo mais, e tal, só que promete uma coisa para mim. Aí eu fechei a cara, falei, sim, o que foi? Quando você me encontrar no corredor, me cumprimenta, fazendo favor. Eu falei, hã? Aí eu falei, que
Falou, ó, teve um dia, assim, assim, assado, que você veio para fazer parte lá do processo eleitoral, assim, 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 né? Do processo lá da vaga. Nós se cruzamos, eu olhei para você, te cumprimentei, você não deu nem atenção, você nem olhou para mim. Eu falei, nossa, eu não acredito nisso. Aí ela mesma falou, ela e o Serginho falaram. Aí eles entenderam, né, que foi por conta da atenção. Eu fui lá para fazer uma prova pedagógica, né? Então eu nem vi, nossa, nem lembro de ter visto Cecília. Pedi desculpa para ela, mas olha como que, né, com o passar do tempo depois, eu tive que ir quebrando essa imagem minha, né? E é aquilo, né? A gente tem várias oportunidades, né? Que nem aquele. Ô, Mazoco, eu posso brincar, Mazoco? Você não vai pegar comigo? Ah. Você lembra lá do que... Você lembra que você falou? Você lembra aquele dia... Não vou falar não, mas você lembra aquele dia que você entrou lá no Zoom, lá, a gente tendo a palestra, e você deixou escapar lá um palavrão lá? Tava aberto, que porcaria, tava pé da vida esse computador, jogar tudo fora. Eu lembro, mano. 3 dias tentando, o negócio não entrava, cara, que ódio. É, cara, sabe assim, então essa questão de comportamento para nós é imprescindível, né? Os meninos, então beleza, amanhã a gente entra às 10 horas, a gente continua analisando esse sistema como um todo. Eu quero falar amanhã do elemento 4, né? E aí, pegando uma premissa de conhecer a NBR 12100, que ela fala de perigos e riscos, e mais a ISO 31000, né, que ela fala dessas questões de classificar risco. E aí, não é algo, mas isso é para grande empresa, não. A NR1, a partir do ano que vem, vai ter que ter o PGR. Uma das questões de ter o PGR aí é ter essa classificação de perigos e riscos. Na verdade, é identificar perigos e avaliar risco. Né? O que a gente sempre tem aí, na verdade, o que a gente vai ter mais de desafio é classificar esses riscos. Né? Como classificar, né? Então, cada empresa adota um padrão. Lá na Dreyfus, vou mostrar para vocês aí, nós tínhamos ponderações, né? E todos os riscos eram mensuráveis. Né? Então, eu quero apresentar para vocês verem como é. De repente, vocês podem pegar esse exemplo para poder aplicar também. E a gente toca o barco. Beleza? Beleza, meu querido. Maravilha. Então, beleza. Pessoal, amanhã às 10 horas, nós se fala de novo. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Falou, mestre. Cadê a Jaque? Tá aí? Já que tá dormindo. Ela é traia, velho. Eu tentei chamar ela 3 vezes. Ela colocou no mute aí, ó, e vazou embora. É fácil. A aula remota é fácil, né? É fácil. Tchau, gente. Ô, Gu! Peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Peraí, parando a gravação. Parar a gravação em 3, 2, 1, parou.